Hoje vamos falar sobre a fase mais difícil na vida de Simon Cowell, marcada por desafios que muitos nem imaginam. Aos 65 anos, sua trajetória mostra que até as maiores estrelas enfrentam momentos devastadores. Se você quer acompanhar essa história até o fim, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Simon Cowell sempre foi visto como um símbolo de poder, confiança e genialidade na indústria do entretenimento. Desde os primeiros passos como produtor, até se tornar um dos rostos mais reconhecidos da televisão mundial, ele construiu uma imagem sólida, quase impenetrável. Para milhões, Simon representava sucesso absoluto, alguém capaz de transformar desconhecidos em estrelas diante das câmeras. Mas por trás dessa figura admirada existia outra história, menos vista e raramente discutida. Enquanto sua trajetória pública parecia impecável, Simon enfrentava pressões constantes, cobranças internas e uma sensação crescente de isolamento. A distância entre o homem real e o personagem famoso aumentava a cada ano, criando uma sombra que ele mesmo tinha dificuldade de reconhecer. A fama lhe deu poder, mas também abriu portas para críticas intensas e julgamentos implacáveis. Sua postura firme e muitas vezes vista como arrogância atraía a atenção do público e também o colocava no centro de controvérsias. A cada temporada de seus programas, o peso de manter a imagem de homem inabalável se tornava maior, exigindo controle emocional constante. Apesar disso, poucos percebiam que o preço desse papel era alto. Simon raramente expressava vulnerabilidade, mesmo quando crises pessoais o atingiam profundamente. A pressão para sempre permanecer no topo criava uma tensão silenciosa que se acumulava ano após ano. A sombra de fracassos passados e o medo de repeti-los o acompanhava mesmo nos dias de maior sucesso público. Com o passar do tempo, sua imagem pública se tornou quase um escudo, escondendo sentimentos que ele raramente compartilhava. Por trás do olhar crítico e das decisões firmes, existia um homem marcado por experiências dolorosas e lembranças difíceis. A criação de ídolos, algo que ele dominava com perfeição, também o aprisionava em expectativas impossíveis de cumprir. Aos 50 e tantos anos, Simon já havia acumulado êxitos impressionantes, mas também um histórico de traumas que mencionava pouco. As críticas públicas, que para muitos pareciam apenas parte do jogo, o afetavam mais do que ele deixava transparecer. O peso da fama, somado às pressões internas, criava um terreno emocional instável e desgastante. Mesmo cercado por equipes, contratos e grandes decisões, Simon experimentava um tipo de solidão particular. A rotina intensa e a necessidade de manter o controle absoluto o afastavam de relações profundas. Cada vitória parecia acompanhada por um vazio crescente, difícil de preencher. O contraste entre o que o mundo via e o que ele sentia criava uma divisão dolorosa dentro de si. À medida que alcançava novos patamares de sucesso, a sombra interna também crescia. Ele enfrentava a pressão de não decepcionar o público e de não perder o espaço que havia conquistado. Essa cobrança constante o acompanhava em cada escolha, reforçando um ciclo silencioso de ansiedade. Mesmo assim, seguia em frente, acreditando que precisava manter a imagem intocada. O contraste entre a glória e a luta interna se tornou uma das forças centrais que marcaram os anos posteriores de Simon. Embora continuasse criando sucessos globais, carregava um peso silencioso que poucos ao seu redor compreendiam completamente. Esse lado oculto acabaria influenciando cada grande decisão de sua vida, guiando-o entre momentos de triunfo e profundos conflitos pessoais. Enquanto o público enxergava apenas o mito, uma realidade mais frágil crescia dentro dele, preparando o terreno para revelações que mudariam tudo.
Essas tensões crescentes anunciavam caminhos que ele ainda não podia imaginar à sua frente. Simon Cowell nasceu em 1959, em Londres, em uma família de classe média que valorizava a estabilidade, disciplina e boas maneiras. Seu pai, Eric Cowell, trabalhava na indústria musical, e sua mãe, Julie, era bailarina e terapeuta. Embora nada indique que tenha sofrido abandono ou violência, Simon cresceu com uma sensação constante de distância emocional. Era uma impressão silenciosa, presente desde cedo, a de que ele precisava provar seu valor o tempo todo. Quando criança, Simon nunca se encaixou nos padrões tradicionais. Enquanto outros pareciam seguir regras com naturalidade, ele reagia mal à autoridade e se irritava facilmente com normas rígidas. A escola para ele não era um lugar de descobertas, mas de incômodos. Professores frequentemente reclamavam de sua atitude e os boletins eram marcados por advertências. Em entrevistas, ele mesmo recordou esse período como um desastre, afirmando repetidamente que não se sentia incompreendido. O relacionamento com o pai, embora respeitoso, carregava uma formalidade que ele interpretava como frieza. Eric era reservado e pouco expressivo, um homem que acreditava em esforço contínuo e em disciplina acima de tudo. Simon, por sua vez, desejava palavras de incentivo que raramente vinham. Nunca houve rejeição direta, mas a ausência de elogios criava nele a impressão de que não estava à altura das expectativas. Em sua memória, essa falta de demonstração de orgulho se transformou em um peso difícil de carregar. A mãe, apesar de carinhosa, também mantinha certa distância emocional típica da época. As demonstrações de afeto eram discretas, quase sempre limitadas a conselhos práticos e orientações. Simon cresceu ouvindo o que deveria fazer, mas quase nunca o que fazia bem. Isso moldou sua autopercepção. Ele relacionava amor a desempenho, afeto a resultados. Na infância, essa lógica silenciosa se tornou uma marca profunda. O ambiente escolar apenas reforçou esse sentimento. Simon mudou de colégio algumas vezes e, em determinado momento, acabou sendo expulso por mau comportamento. Ao invés de encontrar apoio, sentiu que decepcionava todos ao redor. A sensação de invisibilidade cresceu. Ele via colegas sendo reconhecidos por habilidades acadêmicas, enquanto os seus próprios talentos, criatividade, intuição e sensibilidade não se encaixavam nos padrões da época. Essas experiências criaram uma crença negativa que o acompanharia por anos. A ideia de que ele não era suficiente. Esse pensamento não nasceu de um único episódio, mas de pequenas situações acumuladas. Cada silêncio do pai, cada advertência na escola construía pouco a pouco essa percepção interna. Embora ninguém o tenha declarado inadequado, ele passou a acreditar nisso por conta própria. Ao mesmo tempo, Simon desenvolveu um comportamento de proteção, a ironia. Ainda jovem, descobriu que comentários afiados e humor seco o ajudavam a desviar críticas e a evitar que os outros percebessem sua insegurança. Era um escudo emocional. Sem saber, estava começando a criar a persona que mais tarde o tornaria famoso no mundo inteiro. No fim da infância, Simon já carregava uma mistura de frustração e determinação. Ele não sabia como seguir, mas sabia exatamente o que não queria: continuar se sentindo invisível. Essa combinação o acompanharia até seus primeiros passos no mercado musical. Quando deixou a adolescência, Simon Cowell ainda carregava a sensação de inadequação que o acompanhara desde os tempos de escola. Determinado a encontrar-se lugar, ele buscou uma oportunidade no mercado musical, influenciado pela presença do pai na indústria. Foi assim que conseguiu um emprego na EMI, uma das maiores gravadoras do Reino Unido. No entanto, sua entrada não veio por portas grandiosas. Ele começou na sala de correspondência, realizando tarefas simples, repetitivas e muitas vezes ignoradas pelos demais funcionários.
A rotina, na EMI, era marcada por longas caminhadas pelos corredores, carregando pilhas de cartas, documentos e materiais que precisavam ser entregues aos setores da empresa. Era um trabalho essencial, mas pouco valorizado. Enquanto executivos tomavam decisões importantes sobre artistas e lançamentos, Simon circulava como uma figura quase invisível. Ele observava tudo, mas raramente era percebido. Essa sensação de anonimato deixava marcas profundas, pois reforçava a ideia de que ainda não tinha espaço ou voz. Dentro da empresa, muitos o viam apenas como o jovem encarregado do correio, alguém facilmente substituível. Alguns funcionários tratavam sua presença com descaso, e comentários desmotivadores surgiam com frequência no ambiente de trabalho. Simon tentou se adaptar, mas o contraste entre seus sonhos e a realidade da função criava um incômodo crescente. Ele queria participar das decisões criativas, queria contribuir, queria ser ouvido. Porém, naquele momento não havia abertura para isso. Com o passar dos meses, a frustração aumentou. Simon via artistas entrando e saindo dos estúdios, reuniões estratégicas acontecendo, disputas por talentos, e tudo parecia estar sempre distante dele. A indústria que desejava conquistar estava ali, mas intocável. Em entrevistas posteriores, ele relatou que esse período foi emocionalmente difícil, pois se sentia incapaz de avançar. O peso da comparação entre onde estava e onde queria chegar era constante. Depois de algum tempo, Simon deixou a EMI pela primeira vez. A decisão não foi fácil, mas ele acreditava que precisava buscar outro caminho. Contudo, do lado de fora, a realidade era ainda mais dura. Ele enfrentou recusas, dificuldades e a sensação de que ninguém acreditava em seu potencial. A soma dessas experiências o levou a retornar, de forma quase desesperada, à mesma empresa que havia abandonado. Seu retorno não trouxe alívio imediato. Ele se sentia vergonha por voltar ao ponto inicial, especialmente porque suas ambições eram muito maiores do que o cargo que ocupava. Durante esse período, ele enfrentou momentos de grande desmotivação. Simon já contou que houve noites em que se sentiu profundamente derrotado, refletindo sobre fracassos que parecia repetir desde a infância. Mesmo assim, algo dentro dele não permitia desistir. Ele percebeu que, apesar do sofrimento, a experiência na EMI estava moldando sua determinação. Ao observar o funcionamento da indústria de perto, mesmo que de um nível inferior, começou a entender como decisões eram tomadas, como talentos eram avaliados e como oportunidades surgiam e desapareciam em segundos. Essa fase de invisibilidade e humilhação silenciosa se transformou na base da sua persistência. Ele ainda não sabia como avançar, mas compreendia que precisava continuar tentando. Cada rejeição se tornava combustível para a resistência que o marcaria por toda a vida. Sem perceber, estava aprendendo a suportar pressão, crítica e incerteza. Habilidades que, no futuro, seriam essenciais para o seu sucesso. Essa etapa dolorosa não representava o fim, mas o início da força que começava a nascer dentro dele, preparando o caminho para desafios ainda maiores que viriam a seguir. Depois de anos de frustrações, Simon Cowell decidiu que não queria mais depender de decisões alheias para avançar na indústria musical. Esse desejo o levou a criar sua própria gravadora, a Funfair Records, junto com um parceiro de negócios. Pela primeira vez, Simon sentia que estava assumindo o controle real sobre o próprio destino. A chance de tomar decisões criativas, apostar em artistas e construir algo do zero reacendeu nele um entusiasmo que há muito tempo estava adormecido. No início, a sensação era de vitória. Simon finalmente ocupava um espaço que sempre desejara. Ele participava de reuniões importantes, planejava lançamentos e acompanhava de perto o trabalho dos artistas que contratava. Mesmo sem grandes recursos, acreditava profundamente na capacidade de transformar talentos subestimados em nomes promissores. Pela primeira vez, sentia-se visto, ouvido e valorizado. Era como se o jovem inseguro do passado tivesse encontrado uma voz própria. Os primeiros passos da Funfair Records trouxeram resultados positivos. Alguns artistas começaram a ganhar atenção e, por um breve período, Simon experimentou o gosto da ascensão.
Ele trabalhava intensamente, muitas vezes sem descanso, acreditando que aquele era o momento decisivo de sua carreira. A possibilidade de construir algo grandioso parecia ao alcance das mãos. Havia energia, ambição e uma esperança renovada que o impulsionava todos os dias. No entanto, a realidade do mercado musical mostrou-se mais dura do que ele imaginava. A Fanfare Records enfrentou dificuldades financeiras desde o início. Lançamentos que Simon acreditava que seriam promissores não alcançaram o retorno necessário. Despesas acumulavam-se rapidamente. A pressão por resultados tornou-se insustentável. Quanto mais ele tentava manter a empresa de pé, mais a situação escapava do controle. O colapso da Fanfare Records foi brusco e doloroso. Simon viu a empresa que havia criado com tanto esforço desmoronar diante dos seus olhos. As dívidas cresceram a ponto de se tornarem impagáveis. Amigos que antes estavam próximos se afastaram e relações profissionais que pareciam estáveis se romperam. Simon não apenas perdeu sua primeira grande oportunidade, mas também experimentou o peso emocional da queda. A sensação era de fracasso absoluto. Sem alternativas, teve que tomar uma decisão devastadora: deixar tudo para trás e voltar a morar com os pais. Esse retorno representou um dos momentos mais humilhantes de sua vida. Ele se sentia como um fantasma dentro da própria casa, carregando a vergonha de ter falhado. O contraste entre o sonho da gravadora e a realidade daquele retorno abrupto era profundo. Cada dia parecia reforçar a ideia de que ele havia desperdiçado a chance mais importante da carreira. A queda da Fanfare Records deixou marcas emocionais que o acompanhariam por muito tempo. Simon passou a questionar suas escolhas, seus talentos e até sua capacidade de seguir adiante. Mas, apesar da dor, havia algo ali que não poderia ser apagado. A experiência, embora traumática, o ensinou sobre responsabilidade, risco e resiliência. A falência da gravadora fez Simon entender que, para permanecer na indústria, precisaria se reinventar completamente. Essa queda, tão dura e definitiva em aparência, acabou se transformando na base de uma nova fase. Simon não sabia ainda, mas estava prestes a transformar o fracasso em estratégia e a dor em determinação. O caminho adiante seria difícil, porém essencial para o próximo capítulo de sua trajetória. Depois do colapso da Fanfare Records, Simon Cowell acreditou que sua carreira havia chegado ao fim. O retorno à casa dos pais ainda pesava, como um lembrete de tudo que tinha perdido. Mesmo assim, ele sabia que não podia desistir. Aos poucos, reuniu forças para tentar mais uma vez. Foi assim que surgiu uma oportunidade. Na BMG, uma gravadora que, embora não estivesse interessada em dar a ele grande destaque, aceitava contratá-lo para funções administrativas e de suporte. Não era o cargo dos sonhos, mas era um recomeço. Na BMG, Simon percebeu rapidamente que seu passado ainda o seguia. Alguns colegas o viam com desconfiança, lembrando da falência anterior. Outros o tratavam com condescendência, como alguém que não teria uma nova chance de brilhar. A indústria musical podia ser implacável e Simon sentia isso diariamente. Porém, essa desconfiança, em vez de destruí-lo, começou a moldar uma nova forma de pensar. Ele entendeu que, se quisesse permanecer no mercado, precisaria abandonar antigas ideias e criar uma abordagem completamente diferente. Enquanto muitos executivos da época focavam em críticas especializadas e prestígio artístico, Simon começou a observar o público comum. Ele percebeu que havia uma grande diferença entre o que a crítica considerava relevante e o que as pessoas realmente desejavam ouvir. Em vez de buscar artistas vistos como sofisticados, ele decidiu apostar em talentos subestimados, que talvez não fossem aclamados pelos especialistas, mas tinham apelo popular imediato. Era uma filosofia simples, porém ousada para a época. Essa mudança de visão marcou o nascimento do Simon estrategista. Ele entendia que ritmo, carisma e identificação do público eram fatores decisivos para transformar uma música em sucesso. Assim, passou a trabalhar com artistas que outros executivos ignoravam. Muitas dessas apostas viraram vendas expressivas, surpreendendo até aqueles que duvidavam de sua capacidade.
era o início de uma virada silenciosa. Ao mesmo tempo, Simon ainda enfrentava zombarias dentro da própria indústria. Alguns consideravam suas escolhas musicais pouco sofisticadas, outros riam de seus artistas, alegando que não tinham potencial. Mas Simon persistia. Ele via potencial onde outros viam descartes. Aos poucos, começou a se destacar como alguém capaz de identificar tendências que escapavam ao radar tradicional. Embora as vitórias fossem reais, ainda vinham acompanhadas de um medo constante de perder tudo novamente. Esse medo nunca desapareceu. A lembrança da queda da fanfare era como uma marca permanente. Todas as conquistas que Simon alcançava eram misturadas com ansiedade. A cada novo projeto, ele temia repetir os erros do passado. Essa pressão interna o tornava ainda mais concentrado e ambicioso. Ele trabalhava incansavelmente, revisando decisões, avaliando riscos e mantendo controle total sobre cada detalhe. A reinvenção na BMG não foi rápida nem simples. Foi construída em silêncio, entre dúvidas e pequenos avanços. Mas, com o tempo, Simon começou a perceber que essa nova filosofia estava abrindo portas para algo maior. Ele não era mais o jovem inseguro da sala de correspondência, nem o empresário quebrado da fanfare. Estava se transformando em um estrategista capaz de compreender o público como poucos na indústria. Sem saber, preparava-se para dar o passo mais importante da carreira, aquele que mudaria sua vida para sempre e o colocaria no centro da cultura pop mundial. A virada definitiva na carreira de Simon Cowell começou no início dos anos 2000, quando ele percebeu que a televisão e a música poderiam caminhar juntas de maneira poderosa. Sua experiência na BMG, aliada ao entendimento profundo do que o público realmente desejava, abriu caminho para uma ideia que mudaria a história do entretenimento mundial. Em 2001, surgiu o formato Pop Idol no Reino Unido, um programa de competição musical que colocava pessoas comuns diante de milhões de espectadores. Simon foi convidado para atuar como jurado, e essa decisão transformaria sua vida para sempre. No Pop Idol, Simon adotou uma postura direta e crítica, sem suavizar opiniões. Ele avaliava cada apresentação com sinceridade absoluta, muitas vezes de forma dura, mas sempre com a intenção de revelar a verdade por trás das performances. O público reagiu imediatamente. Algumas pessoas o achavam insuportável, outras a consideravam a voz que ninguém tinha coragem de ser. Essa polarização o transformou em um personagem central do programa. Quanto mais ele falava, mais as pessoas assistiam. O sucesso do Pop Idol chamou a atenção internacional e, em pouco tempo, o formato foi adaptado para os Estados Unidos com o nome American Idol. A estreia em 2002 marcou o início de um fenômeno global. American Idol rapidamente se tornou um dos programas mais assistidos do país, lançando cantores que se tornariam nomes conhecidos mundialmente. Em meio a tudo isso, Simon se consolidou como uma figura indispensável. Sua presença atraía espectadores, impulsionando audiências que alcançavam dezenas de milhões. Com o impacto do American Idol, Simon percebeu que havia espaço para expandir ainda mais com influência. Em 2004, lançou o X Factor no Reino Unido, um programa que se diferenciava por permitir a participação de grupos vocais e artistas mais velhos. O formato criou momentos memoráveis e ajudou a construir carreiras que atravessaram fronteiras. Mais uma vez, Simon aparecia como referência, tanto por suas críticas afiadas, quanto por sua habilidade de identificar talentos inesperados. O próximo passo foi ainda maior. Em 2006, Simon participou da criação de Got Talent, um formato mais amplo que aceitava não apenas cantores, mas qualquer tipo de apresentação artística. Mágicos, dançarinos, comediantes e performers dos mais variados estilos competiam diante dos jurados. O programa se espalhou rapidamente pelo mundo, tornando-se uma das maiores franquias televisivas da história. A soma de todos esses formatos alcançou números impressionantes. Mais de 600 milhões de espectadores em cerca de 100 países. Apesar do sucesso estrondoso, a fama trouxe um peso que só aumentava. A persona crítica, que encantava parte do público, também gerava ódio e ataques. Em diversos momentos, Simon era vaiado em gravações, criticado na imprensa e alvo de debates intensos.
O trono que havia conquistado, de certa forma, também se tornou uma prisão. A expectativa sobre seus comentários era enorme, e a pressão para manter o mesmo nível de impacto crescia a cada temporada. Enquanto o mundo celebrava seu papel como ícone da televisão, Simon começava a lidar com um sentimento discreto, mas profundo: a solidão. Estava no topo, mas pagava um preço emocional cada vez maior. Entre viagens, gravações e compromissos constantes, ele mal tinha tempo para si mesmo. Essa fase de glória marcaria o auge de sua carreira pública, mas abriria espaço para conflitos internos que se tornariam ainda mais intensos nos anos seguintes. Em 2020, Simon vivia um período de relativa estabilidade. Após anos de trabalho intenso e mudanças pessoais profundas, ele buscava adotar hábitos mais saudáveis, dedicando tempo à família e tentando reduzir o ritmo acelerado que havia marcado grande parte de sua carreira. Foi nesse contexto que decidiu investir em atividades físicas ao ar livre, incluindo passeios de bicicleta elétrica. Porém, o que começou como uma tentativa de equilíbrio se transformou rapidamente em um dos momentos mais traumáticos de sua vida. Em agosto daquele ano, enquanto testava uma nova bicicleta elétrica em sua casa na Califórnia, Simon perdeu o controle do equipamento e caiu com força no chão. O impacto foi devastador. Ele fraturou a coluna em vários pontos e sentiu uma dor tão intensa que mal conseguia respirar. Era uma cena grave e inesperada. Simon foi levado às pressas para o hospital e passou por uma cirurgia de 6 horas para reparar os danos. Uma haste de metal precisou ser implantada para estabilizar sua coluna. Durante o período crítico após a operação, surgiu o temor de que ele pudesse ficar paralítico. A possibilidade de perder os movimentos foi um choque profundo. Simon, conhecido pela personalidade forte e pela rotina agitada, de repente se via completamente dependente de cuidados médicos. Nos dias seguintes, enfrentou dores constantes, limitações severas e uma fragilidade que nunca havia experimentado. O pensamento que mais o atormentava era a ideia de não poder acompanhar o crescimento do filho. Eric se tornou a maior motivação para que ele lutasse pela recuperação. A reabilitação foi extremamente difícil, cada movimento exigia esforço intenso e a progressão era lenta. Simon precisou reaprender até as atividades mais básicas. A dor o acompanhava diariamente, mas ele insistia em seguir adiante. Os médicos o orientavam a ser paciente, algo que ele sempre teve dificuldade em aceitar. Mesmo assim, a determinação que marcou sua carreira agora estava direcionada para a sua própria sobrevivência física. À medida que começava a se recuperar, Simon passou a refletir sobre a velocidade com que vivia. Ele percebeu que durante muitos anos havia colocado o trabalho acima de tudo e ignorado os sinais de desgaste emocional e físico. O acidente se tornou um ponto de alerta. Era um lembrete de que nenhuma agenda, contrato ou gravação tinha mais importância do que sua vida e sua família. Essa consciência o acompanhou ao longo de toda a reabilitação. No entanto, o destino ainda guardava outro golpe. Em 2022, Simon sofreu um novo acidente de bicicleta, desta vez no Reino Unido. Embora menos grave que o primeiro, o impacto trouxe nova série de ferimentos e reacendeu medos profundos. A situação gerou comentários e manchetes em vários países e Simon novamente precisou enfrentar o constrangimento público. Ele relatou que se sentiu frustrado, como se estivesse revivendo um capítulo doloroso que não conseguia deixar para trás. Os 2 acidentes marcaram uma mudança definitiva na forma de enxergar a própria existência. Simon passou a valorizar mais o tempo com a família, adotou novos limites e começou a reconsiderar certos compromissos profissionais. Esses eventos revelaram sua vulnerabilidade de maneira clara e inegável. Mesmo acostumado a lidar com crises públicas, ele compreendeu que a vida poderia mudar em segundos. As cicatrizes físicas e emocionais permaneceriam, guiando suas escolhas e abrindo caminho para um novo período de introspecção. Era apenas mais um passo em uma jornada cada vez mais marcada pela consciência da fragilidade e pela necessidade de transformação. Após sobreviver aos acidentes de bicicleta e enfrentar um longo processo de recuperação, Simon Cowell acreditava que estava reencontrando certa estabilidade. No entanto, outra crise surgiria, desta vez ligada à própria aparência.
Ao longo dos anos, ele havia recorrido a procedimentos estéticos para manter uma imagem mais jovem diante das câmeras. A pressão da televisão e a constante exposição pública o levaram a buscar correções e ajustes que, no início, pareciam discretos. Com o tempo, porém, esses procedimentos começaram a alterar cada vez mais seus traços naturais. Durante muitos anos, Simon encarou esses tratamentos como uma forma de preservar o controle sobre a sua imagem. Vivendo no centro da cultura pop, acreditava que parecer jovem significava manter relevância. Os resultados iniciais até lhe traziam algum conforto, mas a busca por melhorias constantes acabou se tornando excessiva. Pequenos retoques se transformaram em intervenções frequentes, e o que antes parecia uma escolha estética passou a ser uma tentativa de evitar o envelhecimento a qualquer custo. O ponto de virada aconteceu quando seu rosto começou a chamar mais atenção do que as suas opiniões. Em aparições públicas, seguidores do mundo inteiro passaram a notar mudanças drásticas. As redes sociais se encheram de comentários, comparações e piadas. Memes surgiam diariamente e sua aparência se transformou em alvo de ridicularização. Para alguém que sempre manteve controle absoluto sobre sua imagem, essa exposição desconfortável foi profundamente dolorosa. Em certo momento, Simon percebeu que já não se reconhecia. Fotos e gravações mostravam um rosto rígido, tenso e diferente daquele que ele lembrava no espelho antes dos procedimentos. A sensação de estranhamento cresceu, trazendo questionamentos internos. Ele começou a refletir sobre o motivo real que o havia levado a tantas intervenções. A resposta, embora simples, era difícil de aceitar. Por trás da imagem de autoconfiança que apresentava, existia o medo de envelhecer diante do público, o receio de perder o impacto que sempre teve na televisão e a insegurança construída desde a infância. Com o tempo, Simon tomou a decisão de abandonar completamente os procedimentos estéticos. Admitiu publicamente que havia exagerado e que precisava recuperar sua aparência natural. A sinceridade surpreendeu o público e trouxe um novo tipo de respeito. Em vez do jurado temido e impenetrável, surgia um homem vulnerável, disposto a assumir erros e a enfrentar críticas de frente. A escolha de aceitar o envelhecimento marcou uma mudança profunda em sua vida pessoal e profissional. A partir desse momento, Simon passou a olhar para si com mais gentileza. O espelho deixou de ser um inimigo e se tornou parte de um processo de reconciliação. Ele começou a valorizar sinais naturais de idade, entendendo que carregavam histórias e experiências que nenhuma intervenção poderia substituir. Ao assumir sua vulnerabilidade, abriu espaço para uma nova fase, marcada por autenticidade e autoconhecimento. Mesmo assim, a repercussão desse período deixou cicatrizes emocionais. A imagem distorcida, a exposição pública e o julgamento constante o fizeram revisitar inseguranças antigas. Ainda assim, Simon decidiu seguir em frente com mais lucidez e equilíbrio. A aceitação do próprio rosto representava algo maior do que uma mudança estética. Era o reconhecimento da própria humanidade, da impossibilidade de controlar tudo e da necessidade de permitir que o tempo seguisse seu curso natural. Com essa nova postura, ele começou a reconstruir sua relação consigo mesmo. O homem que por anos buscava perfeição descobria agora que sua maior força vinha justamente das imperfeições. E enquanto aprendia essa lição, a vida preparava outros desafios, abrindo caminho para as últimas etapas da sua jornada. E assim chegamos ao fim deste vídeo sobre os momentos mais difíceis da vida de Simon Cowell. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para continuar acompanhando nossas histórias. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.